Talvez você tenha aberto o celular hoje esperando uma resposta que não veio. Talvez tenha olhado para uma vaga que não deu certo, para uma conversa que terminou, para um plano que parecia tão próximo e de repente desapareceu. E a pergunta não é apenas por que isso aconteceu. A pergunta que pesa de verdade é outra. O que eu faço com a parte de mim que acreditava tanto nisso? Existem perdas que não chegam com uma despedida clara. Elas chegam como silêncio, como atraso, como uma porta fechada sem explicação, como alguém que muda de caminho, como um sonho que continua vivo dentro de você, mesmo quando a realidade parece dizer que ele não cabe mais na sua vida. Nesses momentos, é comum pensar que você está sendo deixado para trás, mas talvez a perda não seja a história inteira. Talvez ela seja o lugar onde uma história diferente começa. Isso não significa fingir que não doeu. Não significa chamar de bênção aquilo que ainda machuca. Há coisas que precisam ser choradas antes de serem compreendidas. Aceitar uma situação não é se conformar com ela. Aceitar é parar de gastar toda a sua energia tentando negar o que já aconteceu. É olhar para a ferida e dizer: eu não escolhi isso, mas posso escolher o que farei a partir daqui. Muitas vezes, o que nos destrói não é só o que perdemos, é a versão do futuro que havíamos construído em volta daquela perda. Você não perdeu apenas uma pessoa. Talvez tenha perdido a rotina que imaginava ao lado dela. Você não perdeu apenas um trabalho. Talvez tenha perdido a segurança que acreditava que ele iria trazer. Você não perdeu apenas uma oportunidade. Talvez tenha perdido a ideia de que finalmente seria reconhecido. E é por isso que algumas perdas parecem tão grandes. Elas atingem o objeto, mas também atingem a identidade. De repente você se pergunta: quem é sem aquilo? Quem sou eu sem essa relação? Quem sou eu sem esse plano? Quem sou eu se a coisa que eu queria não aconteceu? Quando a mente não encontra uma resposta, ela tenta voltar no tempo. Ela repete conversas, refaz escolhas e procura um detalhe que poderia ter mudado tudo. Esse movimento tem um nome simples: ruminação. É quando a mente tenta resolver uma dor repetindo-a. Só que repetir uma cena não muda a cena. Pode até dar a sensação de controle por alguns minutos, mas mantém você preso no mesmo lugar. Pense em alguém que perdeu uma chance importante e passa meses dizendo: se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse começado antes, se eu tivesse percebido. Talvez exista aprendizado nessas perguntas, mas quando elas aparecem todos os dias e nunca levam a uma ação nova, deixam de ser aprendizado. Viram uma prisão. Há uma diferença entre revisitar o passado para entender e visitar o passado para se punir. A primeira atitude constrói maturidade. A segunda drena a vida que ainda está disponível para você. E é aqui que uma perda pode começar a mudar de significado. Não porque ela se torna bonita, mas porque você deixa de permitir que ela seja a única autoridade sobre o seu futuro. Imagine uma pessoa que se preparou por anos para uma oportunidade. Ela estudou, acreditou, contou para a família, imaginou o primeiro dia. Então vem a resposta negativa. Por fora, alguém pode dizer: vai aparecer algo melhor. Mas por dentro, ela não precisa ouvir uma frase pronta. Ela precisa de espaço para reconhecer a decepção. Precisa admitir: eu queria isso. Só depois desse reconhecimento é que ela consegue perguntar: o que essa experiência mostrou sobre mim que eu ainda não estava vendo? Talvez ela descubra que estava vivendo em função de uma única porta. Talvez perceba que adiou outros caminhos por medo de parecer indecisa. Talvez entenda que queria mais aprovação do que realmente queria aquele lugar. Nenhuma dessas descobertas apaga a dor, mas elas devolvem direção. E direção não é ter todas as respostas. É saber qual é o próximo passo honesto. Para quem tem fé, existe uma reflexão delicada aqui. Às vezes, chamamos de abandono aquilo que ainda não conseguimos compreender. Isso não prova que toda perda foi planejada,
nem que todo sofrimento tenha uma explicação imediata. Há dores que continuam sendo injustas e difíceis, mas a fé pode oferecer uma pergunta mais ampla. Se eu não consigo mudar o que aconteceu, que tipo de pessoa posso me tornar enquanto atravesso isso? Em vez de usar Deus como uma explicação rápida, talvez seja mais verdadeiro usar a fé como companhia naquilo que não tem resposta rápida. Há um momento em que você percebe que estava tentando fazer caber na sua vida algo que exigia que você diminuísse partes importantes de si mesmo. Uma relação em que você precisava se calar para não perder. Um trabalho em que o seu valor dependia de nunca errar. Uma amizade em que você era sempre quem procurava. Às vezes, o apego não é ao que nos fazia bem, é ao medo de ficar sem nada. Esse medo é poderoso porque a mente costuma comparar o conhecido com um vazio imaginado. Ela pensa, pelo menos eu tinha aquilo. E quando faz isso, esquece de olhar para o preço que pagava. Esquece as noites inquietas, as escolhas adiadas, a energia usada para manter de pé algo que já não tinha reciprocidade. O conhecido pode ser doloroso e, ainda assim, parecer mais seguro do que o desconhecido. Mas segurança não é o mesmo que paz. Talvez hoje você esteja segurando uma situação porque tem medo de admitir que ela acabou. Talvez esteja tentando reviver uma fase que já entregou o que tinha para entregar. Talvez esteja esperando que alguém se torne a pessoa que você imaginou, enquanto deixa de enxergar a pessoa que ela realmente é. Soltar não é declarar que aquilo não teve importância. Soltar é parar de exigir que algo do passado continue pagando uma promessa que nunca fez. E há uma parte ainda mais silenciosa nessa história: a comparação. Você vê outras pessoas avançando e interpreta a sua pausa como fracasso. Alguém anuncia um relacionamento, alguém compra algo, alguém consegue uma oportunidade, alguém parece saber exatamente para onde vai. E você conclui que ficou atrasado. Mas você está comparando a sua parte mais confusa com a parte mais editada da vida dos outros. Você não sabe o que aquela pessoa deixou para chegar onde chegou. Não sabe o que ela sente quando a tela se apaga. Não sabe quais portas fecharam para ela antes da porta que se abriu. A comparação transforma caminhos diferentes em uma corrida única. E quando você acredita que todos deveriam chegar ao mesmo lugar na mesma hora, qualquer desvio parece derrota. Talvez você não esteja atrasado. Talvez esteja num intervalo que não escolheu, mas que pode usar. Um intervalo não precisa ser vazio. Ele pode ser o lugar em que você recupera a sua voz, aprende uma habilidade, volta a conversar com alguém importante, cuida do seu corpo, organiza uma parte da vida que foi ficando para depois. Pequenas ações não têm o brilho dramático de uma grande virada, mas são elas que devolvem confiança. A confiança não aparece antes da ação. Ela costuma aparecer depois que você percebe que consegue se mover mesmo sem ter certeza. É por isso que vale observar uma coisa. O que você chama de perda talvez tenha interrompido um caminho, mas não interrompeu a sua capacidade de criar outros. A perda pode mudar o cenário, mas não precisa definir o personagem que você será nele. Você continua tendo a possibilidade de aprender, pedir ajuda, dizer não, recomeçar, mudar de ideia e construir algo que ainda não consegue enxergar por completo. Isso exige coragem porque recomeçar fere o orgulho. Recomeçar faz você parecer iniciante em uma área em que queria já ser reconhecido. Recomeçar obriga você a aceitar que algumas respostas ainda não chegaram. Mas existe uma liberdade curiosa em não precisar mais provar que o plano antigo era o único plano possível. Quando você solta essa obrigação, começa a enxergar alternativas que antes pareciam pequenas demais para merecer atenção. Talvez a direção não esteja em uma placa enorme diante de você. Talvez ela esteja numa conversa que você vinha adiando, num curso que você salvou e nunca começou, num currículo que precisa ser atualizado,
num pedido de desculpas que libertaria os dois lados, numa caminhada sem fone de ouvido, só para voltar a escutar o que você sente. Direção, muitas vezes, aparece depois que você começa a andar. Se você tem vivido uma perda, experimente uma prática simples pelos próximos 7 dias. Antes de dormir, escreva 3 frases. A primeira: o que eu perdi e ainda dói. A segunda: o que essa perda fez eu acreditar sobre mim. A terceira: qual é uma interpretação mais justa e mais humana? Não tente escrever algo bonito. Escreva o que for verdadeiro. Talvez você perceba que estava dizendo para si mesmo: eu falhei. Quando a frase mais honesta seria: eu tentei algo importante e não tive o resultado que queria. Essa diferença parece pequena, mas muda a forma como você se trata. A segunda prática é ainda mais concreta. Escolha uma ação de 20 minutos que não dependa de motivação perfeita. Pode ser enviar uma mensagem profissional, organizar um documento, pesquisar uma formação, caminhar, marcar uma consulta, separar uma roupa para uma entrevista ou retomar um projeto parado. Faça essa ação todos os dias durante uma semana, não para provar que está bem. Faça para lembrar ao seu cérebro que você não está imóvel. Ação pequena cria evidência, e evidência é mais forte do que a promessa vazia de que, um dia, você vai mudar. Talvez, ao final desses 7 dias, a dor ainda esteja aí, e tudo bem. O objetivo não é apagar a perda, é impedir que ela ocupe todos os quartos da sua vida. Você pode sentir saudade e seguir em frente. Pode lamentar e ainda construir. Pode não entender tudo e, mesmo assim, dar um passo digno de confiança. Se hoje você está olhando para alguma coisa que não aconteceu e chamando isso de fim, pare por um instante. Não para se convencer de que nada foi perdido. Foi. E talvez tenha sido importante, mas tente perguntar: o que ainda permanece em mim depois disso? Talvez permaneça a sua capacidade de amar. Talvez permaneça o que você aprendeu. Talvez permaneça uma força que você só vai reconhecer quando olhar para trás. Para algumas pessoas, a fé será o nome dessa companhia no caminho. Para outras, será a decisão de não abandonar a si mesmas. Em ambos os casos, existe uma escolha possível. Não transformar uma porta fechada em uma sentença sobre quem você é. Se este vídeo encontrou você num momento difícil, conte nos comentários qual pequeno passo você quer dar nesta semana. E se quiser continuar explorando conversas sobre mente, propósito e recomeços, acompanhe o canal. Nem toda perda deixa de doer rapidamente, mas uma perda não precisa decidir, sozinha, para onde a sua vida vai.